No início do século XVI, pouco depois do descobrimento da América, navios espanhóis chegaram à América Central repletos de soldados e comandantes prontos para conquistar as riquezas da região. O que eles encontraram, porém, foi um dos maiores mistérios da história da América. Ao explorar o local, os europeus descobriram cidades enormes tomadas pelas florestas. Eram casas, templos, palácios, edifícios administrativos que tinham sido abandonados há séculos. Para a surpresa dos espanhóis, isso era tudo que havia sobrado de uma das maiores civilizações que já existiram, os misteriosos maias. Mais de 500 anos se passaram e ainda existem muitas teorias sobre o que teria causado o desaparecimento dos maias. Alguns historiadores falam em guerras violentas, outros citam pestes e uma grande pandemia. Na verdade, é que todos eles estão corretos. A civilização maia literalmente se esfacelou. Mas por trás de tudo isso existe algo ainda mais determinante para a gente entender como os maias desapareceram. Eu estou falando isso porque de fato o que marcou o fim de uma das civilizações mais avançadas da América foi, na verdade, a falta de algo que nós não conseguimos viver sem. Eu estou falando da água. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Jackson Rodrigues e hoje eu vou contar para vocês a impressionante história do desaparecimento da civilização maia, que foi uma das mais grandiosas que existiram na América. Sim, eu estou falando do mesmo povo que criou aquele calendário que terminava no ano de 2012, e esse foi um problema para todo mundo, né? E antes de contar essa história incrível, queria pedir para vocês já deixarem o gostei aqui embaixo, se inscreva para fazer parte dessa comunidade que adora conteúdo de qualidade, história, ciência. Então junte-se à nossa comunidade se inscrevendo no meu canal. Então agora você vai descobrir como os maias desapareceram. Os povos que deram origem à civilização maia ocuparam a América Central quase 10 mil anos atrás, ou seja, por volta de 8 mil anos antes de Cristo. Mas os primeiros assentamentos maias surgiram mais tarde, há cerca de 2 mil anos antes de Cristo. Aos poucos, essas aldeias começaram a crescer até formar cidades. Por volta do ano 250, começou o auge da civilização maia, e essas cidades dominavam as regiões onde hoje ficam os países como México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Eram cidades enormes, sendo que as maiores abrigavam até mesmo mais de 100 mil habitantes. E a parte central das cidades refletiam o brilho da civilização maia, com edifícios administrativos e religiosos. Os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses que eram venerados em tempos grandiosos. Existiam até mesmo pirâmides, sendo que a mais famosa ficava na antiga cidade de Chichén Itzá e está de pé até hoje. Uma coisa macabra dos maias é que uma das bases da sua religião estava os sacrifícios humanos, porque os maias acreditavam que o sangue era essencial para o funcionamento do universo. Existiam até mesmo guerreiros especializados em capturar governantes e pessoas influentes de outras cidades para serem sacrificados aos deuses. Muitas vezes, esses prisioneiros eram de outras cidades maias, ou seja, conterrâneos. Isso acontecia porque as cidades maias estavam sempre quebrando o pau uma com as outras. Diferente do que muitas pessoas acreditam, nunca existiu um grande império maia, como aconteceu com os romanos, por exemplo. Isso porque a civilização era formada por cidades e estados. Cada uma tinha o seu rei, e dependendo do dia, essas cidades podiam ser aliadas ou inimigas. Mas, mesmo com essas cidades disputando recursos e áreas de influência o tempo inteiro, essa civilização floresceu a ponto de ser uma das mais avançadas do mundo na época. Um exemplo está na arte, com murais repletos de culturas e trabalhos em cerâmica, além do desenvolvimento de uma escrita sofisticada que era toda feita com desenhos chamados logogramas. Os maias eram também excelentes matemáticos e astrônomos. Eles chegaram a criar um dos calendários mais famosos da história, com as fases da lua e até mesmo eclipses, muitas vezes com cálculos mais precisos do que os calendários europeus da época. Mas as previsões maias de que o mundo acabaria em 2012. E na época rolou a notícia de que esse seria o último ano de alguns calendários maias que abrangiam em torno de 5 mil anos. Mas especialistas da cultura maia falam que isso não passa de uma pseudociência, que os maias nunca preveram nada. Como sabemos,
o mundo realmente não acabou em 2012, né? Pelo menos para nós, porque a civilização maia começou a ruir por volta do ano 900 depois de Cristo. Tá, mas o que realmente aconteceu? Estudos mostram que a partir do ano 820, muitas cidades maias começaram a atravessar períodos de seca que chegaram a durar décadas. Durante quase um século, as chuvas diminuíram pela metade. Na verdade, em algumas regiões, a diminuição chegou em até 70% nos períodos mais graves. Com 2 milhões de habitantes, a civilização maia dependia muito da agricultura, já que a base de sua alimentação era uma planta muito conhecida nossa, o milho. Mas a falta de chuva deixou as terras inférteis e, de repente, não havia mais milho suficiente para sustentar toda aquela população. Com isso começaram os problemas políticos. Uma das bases da economia maia eram as rotas comerciais entre cidades diferentes, mas a falta de recursos fez-os diminuir drasticamente. Para piorar, várias cidades maias começaram a entrar em guerra entre si para disputar os recursos que eram cada vez mais escassos. É claro que um povo engenhoso como os maias tentou encontrar soluções. Existem vestígios de enormes canais que eles teriam construído nessa época para tentar irrigar novas porções de terra. Mas, nesse processo de tentar expandir a sua agricultura, áreas enormes de floresta foram desmatadas, o que fez a seca ficar ainda mais intensa. As principais prejudicadas com isso foram as cidades do sul, que por estarem sem água e sem alimento, começaram a entrar em colapso e foram simplesmente abandonadas pelos seus habitantes. A solução para muitos foi migrar para as cidades mais ao norte, já que elas estavam resistindo melhor à seca. Porém, 200 anos depois, no século XI, aconteceu uma nova seca. E esta não foi uma estiagem qualquer, e sim a maior da região em 2000 anos. A primeira seca foi extremamente ruim. Os pesquisadores apontam que essa segunda, ainda mais intensa, pode estar por trás do declínio das cidades do norte, que também acabaram sendo abandonadas. Com a população sendo dispersada, a influência e o poder maia enfraqueceram rapidamente. 500 anos depois, os poucos maias que ainda habitavam a região tentaram, mas não conseguiram resistir aos espanhóis. Como aconteceu com outros povos da América, incluindo grandes civilizações como os Incas e os Aztecas, os maias foram dizimados pelas armas de fogo e doenças que os espanhóis traziam para a América. Mas, se a gente pensar que no caso dos maias eles já estavam quase desaparecidos, os espanhóis apenas terminaram o serviço que a falta de água havia começado. Hoje, ainda restaram alguns poucos povos e etnias e comunidades da América Central que são descendentes diretos dos maias, mas nada comparado à grande civilização que, infelizmente, ficou no passado. Será que uma seca assim poderia acontecer hoje em dia? Sim, galera, a seca ainda é um problema gigantesco atualmente, e esse é um risco global. Segundo a ONU, se o consumo de água não diminuir, em 2028 teremos 1,8 bilhão de pessoas vivendo em regiões praticamente sem água. E como resolver isso? Você me pergunta? Bem, não é fácil. Se fosse, já teriam resolvido. O primeiro passo é, claro, eliminar o desperdício. Por isso, muitos países, inclusive o Brasil, vêm adotando cada vez mais a água de reuso. Isso é um processo que consiste em tratar a água de esgoto naquelas regiões e usar em limpeza e irrigação. Na China, por exemplo, pias, vasos sanitários e torneiras que gastam menos água ganham um selo de aprovação do governo. Isso é bem inteligente, porque faz com que esses produtos mais sustentáveis sejam procurados pela população, já que também reduzem o valor da conta de água. Mas a grande arma contra a falta de água já está disponível, né? É a conscientização. A água não pode ser desperdiçada. Isso não vale só para você e sua família, mas também para governos e empresas. O famoso agronegócio, que é top, né, usa muita água. E a rede de distribuição do Brasil é repleta de vazamentos e desperdícios. Tudo isso precisa ser levado em conta. Não basta fechar a torneira que seu irmão deixou pingando ou tomar um banho um minuto mais rápido. Lembre-se disso que eu vou falar. A próxima grande commodity que teremos no mundo é a água. Até porque sabemos que não teremos água para sempre. Então, se acha que a água é algo que estará para sempre aí disponível, os maias também achavam isso. Então, para fazer nossa parte, primeiramente, se informando, e você pode divulgar esse vídeo para todos os seus amigos. Você pode também deixar o seu like aqui embaixo, que me ajuda demais, e você pode também se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo e até mais.